Ricardo Lewandowski deixa hoje a presidência do STF em meio à polêmica sobre o impeachment, críticas do CNJ e elogios de magistrados. O ministro assumiu o comando do Supremo Tribunal Federal em 2014 e agora será substituído por Carmen Lúcia. Em plena crise política no Brasil, as decisões polêmicas tomadas à frente da corte sempre resultaram em olhares de desconfiança. Na despedida na última quinta-feira, o magistrado desejou querer ser lembrado por uma gestão inclusiva, democrática e participativa. Eu tenho a convicção íntima de que combati aquilo que eu reputei ser o bom combate. Eu concluí a minha missão e, apesar de todos os percalços, mantive a fé nas pessoas e nas instituições. Ao assumir o STF, Ricardo Lewandowski, como de praxe, também presidiu o CNJ e recebeu inúmeras críticas. A ex-ministra Eliana Calmon, que foi corregedora do Conselho Nacional de Justiça, o acusou de proteger os amigos e esvaziar a casa. As corregedorias sempre se mostraram ineficientes para punir os seus magistrados que estão fora da conduta devida. Né? E por isto é que eu defendi de unhas e dentes a autonomia da Corregedoria Nacional. Eliana Calmon lembrou que o ministro propôs uma nova lei orgânica da magistratura, reduzindo os poderes do CNJ. O professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, Ivar Hartmann, destacou que Ricardo Lewandowski evitou pautar temas polêmicos. O ministro foi o primeiro a assumir já a partir de uma identificação de um grave problema no Supremo Tribunal Federal, de um volume enorme de processos relacionados à repercussão geral, mas o ministro Lewandowski não teve condições, ou pelo menos as suas escolhas não levaram a que a pauta fosse melhor configurada para resolver isso. O professor da FGV, Ivar Hartmann, citou, por exemplo, julgamentos e pendências de antigos planos econômicos do país. Já o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros elogiou a gestão de Ricardo Lewandowski no STF. João Ricardo Costa afirmou que Ricardo Lewandowski foi vítima do que considera polarização política no Brasil. O fatiamento da votação do impeachment de Dilma Rousseff foi um dos últimos atos do ministro no comando do STF. Foi um desastre a gestão do Ricardo Lewandowski. Desastre anunciado. Quantas vezes eu falei do jurista da Rota do Franco Opulenta? Eu fui ler o que ele escreveu, porque isso, quando ele foi designado na presidência Lula, eu fui ler o que ele escreveu. Porque é sempre assim, a gente tem de ler, primeiro para saber quem é, né? Eu fui ler e fiquei estarrecido com a pobreza, né? Quão medíocre é esse senhor, quão medíocre. Chegou pelo 5º Constitucional, que eu discordo, ao Tribunal de Alçada Criminal. Ele era ligado ao PMDB, ao prefeito Galante de São Bernardo do Campo, foi seu secretário. Dali, depois ao Tribunal de Justiça. E pela proximidade até familiar em São Bernardo do Campo com Luiz Inácio Lula da Silva, chegou sem qualquer mérito jurídico ao Supremo. Foi revisor da ação penal 470, o processo do mensalão. Foi uma vergonha. Eu assisti a 60 sessões. Escrevi. Tem um livro sobre o processo, acompanhando do ponto de vista da história, evidentemente. Vi tudo aquilo, fiquei estarrecido. Ele teve 6 meses para revisar o processo, não revisou uma linha, né? Posteriormente, vimos, já em 2007, em agosto, em 4 sessões, quando o processo, o inquérito foi recebido e virou ação penal, ele agiu de uma forma tenebrosa, tentando livrar a cara, e usou a seguinte expressão num restaurante em Brasília, publicado no jornal Folha de São Paulo: não deu para amaciar pro Zé Dirceu. Não deu para amaciar, linguagem de boteco, hein? Bem, como presidente do Supremo, o que ele fez? Vai ser lembrado para todo sempre, vai ser lembrado pela palhaçada, pelo rasgar a Constituição, pelo tapa na cara da nação brasileira no dia 31 de agosto desse ano. A sessão que terminou o julgamento do impeachment foi uma vergonha. E acrescentando que ele no CNJ, o que é o CNJ? Conselho Nacional de Justiça, foi um desastre a sua passagem por lá. Mas ele é produto do projeto criminoso do poder, ele é produto do lulismo. Quer dizer, essa mediocridade, esse Supremo medíocre, em grande, quase todo ele, foi composto durante as gestões Lula-Dilma. E deu no que deu. O Supremo nunca foi um defensor da cidadania ao longo da história, desde a sua criação em 1890. 1890. Durante a ditadura do Estado Novo, não abriu a boca. Durante o regime militar, não abriu a boca. Durante a República Velha, com as pessoas sendo deportadas, ficou
calado. Então, ele seguiu, infelizmente, com raríssimas exceções, de alguns momentos sérios do Supremo, com raríssimas exceções, esse senhor é um horror. A ministra Carmen Lúcia é mineira, discreta, já apresentamos o seu currículo e o seu perfil hoje aqui no nosso Jornal da Manhã, de poucas palavras, muito discreta, dura no questionamento da ética, como o voto que deu, um voto brilhante que deu durante a decisão da famosa Ação 470. É a mulher que vai presidir, a segunda mulher que irá presidir o Supremo Tribunal do país.